Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significaria o arraial de Hebreus 13, versículo 13. Ali o arraial está fazendo referência ao sistema religioso, ao acampamento dos judeus que incluía o sistema religioso judaico. O sentido ali do arraial é do sistema religioso, porque um pouco antes ele vem falar de altar e coisas assim. E, portanto, um sistema religioso com o qual os cristãos nada mais tinham a ver, que era o judaísmo. A carta aos Hebreus foi escrita a cristãos hebreus convertidos que estavam ainda apegados às regras e cerimônias e todas aquelas coisas do judaísmo. Eu conheço cristãos assim. Eu conheci um irmão em Cristo que ele começou a se interessar por estar congregado ao nome do Senhor, mas como ele é descendente de judeus, um dia ele simplesmente me disse: Mário, infelizmente eu não vou seguir nesse caminho porque eu gosto muito dos rituais judaicos. Eu não quero deixar de praticar os rituais judaicos. Veja só, um cristão convertido a Cristo, mas querendo ainda pôr aquelas roupas de judeu, usar candelabro, fazer as cerimônias do Antigo Testamento, mas convertido a Cristo. Então esse é o arraial, na verdade. Esse é o arraial de que fala ali. Saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial, levando o seu opróbrio, levando a sua vergonha, a sua rejeição. A carta aos cristãos hebreus os exorta a saírem de todo aquele sistema que, mesmo que no passado tinha sido estabelecido por Deus, já não tinha qualquer sentido agora, porque Cristo foi colocado fora desse sistema, foi crucificado fora desse sistema do judaísmo. Você quer saber como a passagem se aplica ao cristão hoje? Muito simples. Entenda como arraial hoje a cristandade organizada pelos homens e que traz no seu bojo um número enorme de elementos do culto do judaísmo, do culto judaico. Como quais, por exemplo? É muito fácil perceber. Templo. O que é templo? De onde vem a ideia de templo? Do judaísmo. Nós não temos nas epístolas dos apóstolos qualquer noção de templo, a não ser o nosso corpo, como templo do Espírito. O Senhor Jesus falou que em João 4, que ninguém mais iria adorar naquele templo lá, nem no monte, nem em Jerusalém, porque adoraria o Espírito em verdade. Não tem templo agora para você adorar. Esse é um elemento que a cristandade trouxe do judaísmo. Por isso que a cristandade se enquadra muito bem nesse termo arraial. Outro termo, sacerdotes. Boa parte da cristandade hoje tem sacerdotes, homens intermediando entre os leigos e Deus. Existe um clero e um leigo. Percebe? Vestes especiais. Isso foi trazido do judaísmo. Muitas religiões católicas e protestantes têm um homem à frente e ele usa uma veste diferente das outras pessoas. A própria noção de clero, de que há homens que estão acima de outros homens no cristianismo, na cristandade. Isso foi trazido do próprio judaísmo. Um coral para cantar no culto cristão, isso veio da onde? Dos levitas, que eram os que cantavam, tocavam e cantavam lá no Antigo Testamento, é judaísmo. Os dízimos, de onde veio o dízimo? Do judaísmo. Lugares santos, por exemplo, aqui é o Santíssimo, o Santo dos Santos, o Santíssimo. Tem isso muito no catolicismo, não é? Até mesmo igrejas ou templos que são chamados lugares santos. Foi trazido do judaísmo. Deus tinha um templo só em Jerusalém que Deus reconhecia sim, aquele templo. Mas não existe mais. Deus passou uma régua lá, não tem nada mais no lugar onde havia o templo. Objetos santificados, por exemplo, candelabros, incensários e tantos outros objetos usados nos cultos cristãos de diversas denominações que foram tirados de onde? Do Antigo Testamento, do judaísmo. Então esse é o arraial. E quando nós somos exortados a sair do arraial, isso não significa que no arraial, ou seja, na cristandade hoje, não existam verdadeiros cristãos. Existem, claro, eles estão lá, os verdadeiros cristãos também misturados. A maioria dos verdadeiros cristãos, eu creio, está até dentro do arraial, misturado hoje lá no arraial. Mas os sistemas que os homens inventaram não tiveram sua origem em Deus. Porque Deus não ordenou que fossem criados esses sistemas todos. Então qual é a ordem hoje? Apartar-se do arraial, afastar-me desses sistemas,
ficar fora, porque Cristo foi posto fora do arraial judaico, e Cristo hoje está naquela condição, nós hoje, a cristandade como um todo, estamos na condição da carta escrita a Laodiceia. O que diz lá? Estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cristo fora do testemunho cristão, querendo entrar e ter comunhão com alguns lá dentro. Não dentro do sistema cristão, né? Mas tendo comunhão com alguns. Mas a sua pergunta sobre denominacionalismo, eu não acredito que as denominações evangélicas cristãs preguem o rótulo. Algumas pregam, algumas falam, se você não vier aqui, você não é salvo, alguma coisa assim, né? Tem umas que falam isso, que só aquela igreja que salva. Mas as sérias, vamos falar agora, existem as sérias, existem as pessoas, cristãos sérios nunca pregam a sua denominação, eles pregam a Cristo, ainda que eles estejam dentro de uma denominação, eles não pregam a denominação como meio de salvação, pregam a Cristo, os sérios, né? Porque também tem os outros que não são sérios, acreditam que a sua religião é que salva. No entanto, os novos convertidos, quando creem em Cristo mesmo nessas denominações, eles são convidados a se tornarem membros da denominação. E isso não existe na Bíblia, se tornar membro de uma denominação. Não tem isso, procure, não tem. Quando alguém crê no Senhor Jesus, ele é acrescentado pelo próprio Senhor à igreja, que é o corpo de Cristo. Ele não vai se tornar membro de uma igreja, de uma qualquer igreja. Ele é acrescentado já automaticamente ao corpo de Cristo. E esse corpo é a igreja. E ele já é agora um membro de Cristo. Um membro de Cristo, não um membro de uma organização. Não é necessário que se torne membro de alguma coisa, de algum clube, de alguma organização, nada disso. Ele já é membro da única igreja que nós encontramos na Palavra de Deus, que é o corpo de Cristo. É a única que inclui todos os salvos. Se você é membro, por exemplo, de alguma igreja, no sentido denominacional, que não inclua no seu rol de membros todos os salvos, então essa igreja da qual você é membro não é da Bíblia, não tem na Bíblia. Muitos pensam que é mais correto congregar numa denominação do que reunir-se com poucos irmãos fora da denominação, numa casa ou em qualquer outro lugar. Mas você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo que autorize você a congregar num sistema denominacional criado pelo homem. Por outro lado, nós encontramos sim que o Senhor promete estar onde 2 ou 3 estão congregados ao seu nome e não em nenhum outro nome. Então, se você chegar ao ponto de reconhecer que o denominacionalismo é algo contrário aos planos de Deus, você vai aprender de 2 Timóteo 2,19 que não cabe a nós dizer quem é do Senhor e quem não é do Senhor. É Ele quem conhece os que lhe pertencem. E é Ele que nos deseja, que deseja que nós estejamos onde Ele está. Não onde está algum outro nome que não seja o nome dEle. Mas o servo que entende a vontade do Senhor, esse tem então uma responsabilidade de apartar-se da iniquidade e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor, como fala em 2 Timóteo 2,22. Mesmo que tenha que fazê-lo com apenas mais 1 ou 2 irmãos na sua própria casa, ou às vezes ficar sozinho, longe de todo mundo. Mas isso será muito mais precioso aos olhos do Senhor do que 2.000 ou 3.000 que estão subordinados a estatutos, a faculdades teológicas, a um clero, a doutores em divindade, a reverendo isso, reverendo aquilo, e tantas outras coisas que foram instituídas pelo homem e denominadas com outros nomes dentro do cristianismo de hoje, a cristandade atual. Portanto, saiamos, pois, a Cristo fora do arraial, deixando tudo isso para trás. Nós não precisamos disso. Esses penduricalhos, não, isso desonra. Na verdade, eles desonram mais a Cristo do que trazem qualquer honra a Ele. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.